para a vida. Saudações a todos que nos acompanham aqui no canal IAG Moçambique. Desta forma, queremos dar as boas-vindas a todos neste programa especial Esperança para a Vida. Programa este do estudo semanal da lição da Escola Sabatina, e hoje nós chegamos ao fim deste trimestre do estudo da lição da Escola Sabatina. Mas antes de avançarmos para lá, gostaria de dar as boas-vindas aos meus companheiros, a falar do irmão Rogério, assim como do irmão Edson. E desde já digo, sejam bem-vindos, irmãos, e podem saudar os nossos irmãos que nos acompanham do outro lado. Muito obrigado, irmão Cipriano. É um prazer enorme estar diante dos irmãos para juntos estudar a lição da Escola Sabatina. E também agradecer por ter estado conosco durante este segundo trimestre. Que Deus possa abençoar-te e possa derramar mais bênçãos na sua vida. Saudações a todos que nos acompanham do lado de casa para este último estudo da lição da Escola Sabatina para este trimestre, segundo trimestre do ano 2026. Deus possa nos abençoar. Nós também queremos agradecer mais uma vez a todos os irmãos que têm acompanhado as nossas lições e têm compartilhado, e dizer que nós temos sim recebido o vosso feedback e acreditamos que para o próximo trimestre iremos melhorar cada vez mais. Por isso que, se for da sua vontade de apoiar para que haja mais qualidade neste programa, pode entrar em contato conosco através desse número que está aí no rodapé. Dizer que esse trimestre será um trimestre especial, este que nós iremos iniciar, uma vez que o IAG Moçambique tem na sua posse literatura que será uma bênção para a vida de cada um de vós que tem nos acompanhado aqui no canal. Nós estamos a falar de livros como A Grande Controvérsia, que os irmãos conhecem como O Grande Conflito. Nós temos aqui a versão completa deste livro. Então, se deseja ter acesso a este livro, uma capa bem dura, uma impressão muito excelente, pode entrar em contato conosco através destes números que estão a passar aí no rodapé. Temos também a Bíblia Legado, que é a versão King James. Então, temos lá cores como a cor preta, castanho, assim como champanhe. Pode entrar em contato conosco, querido irmão, para poder adquirir este material. Dizer que esta Bíblia, a versão King James, foi a versão que foi considerada a Bíblia protestante. Então, se você deseja mesmo ter uma Bíblia doutrinária como a Adventista Sétimo Dia, nós aconselhamos a adquirir este material, que é uma benção. Tem lá estudo bíblico, tem lá concordância bíblica. Então, é uma Bíblia que contém muita riqueza para a vida devocional de cada um de nós. Então, pode entrar em contato, porque não só Bíblia Legado, assim como A Grande Controvérsia, temos uma variedade de material que desde já vou convidar aos que estão aqui comigo para vos apresentar outro tipo de material que os irmãos podem adquirir aqui com o IAG Moçambique. Dizer que temos o livro O Desejar de Todas as Eras, que é um livro completo e nós também temos disponível. Então, se estiver interessado, pode entrar em contato com eles. E também temos aqui cartas, manuscritos, diários, atas e notas, não é? Aqui temos o volume 21, mas temos o volume, desde o primeiro volume até o volume 21. Então, se for o vosso desejo adquirir o material conosco, não só esse material, mas temos uma variedade de material do Espírito de Profecia, pode entrar em contato conosco através desses números que estão aí no rodapé, porque não vão se arrepender. Esse conteúdo, esse material será uma bênção nas vossas vidas. E para começarmos com o estudo da nossa lição, vamos convidar o irmão Edson para que possa nos dirigir uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, que no alto dos céus habita, queremos ao Pai amado te agradecer por mais um privilégio que o Senhor nos dá de podermos estudar a lição da Escola Sabatina. De forma especial ao Pai, esta última lição para este trimestre, pedimos, Senhor, a sua santa presença para que o Senhor possa permitir que todas as palavras que nós formos a proferir estejam em concordância com a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na lição número 13, com o tema Por Toda a Eternidade. Nós sabemos que é o desejo de cada cristão um dia estar diante do nosso Deus e viver eternamente com Ele. E o verso para memorizar encontra-se em 1 de João, capítulo 3, no versículo 2. O que é que diz 1 de João, capítulo 3, versículo 2? 1 de João, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Então, nós vimos aqui um versículo muito poderoso que iremos desenvolver ao longo desse estudo, desta lição, mas o autor aí vem nos propondo uma imagem que nós gostaríamos de estabelecer aqui uma pequena relação desta imagem com o tema proposto para esta lição número 3. Ao observarmos a imagem, nós conseguimos ver um relógio, nós conseguimos ver uma escadaria que nos leva em direção a este relógio que está ao seu redor. Nós conseguimos as nuvens que representam o próprio céu. Então, quando nós buscamos a relação com o título, fica bem claro para nós que o relógio, nós sabemos que representa aquilo que é o tempo do homem, o tempo humano, que é um tempo limitado. Então, nós encontramos aqui que o tempo presente é limitado, mas Deus está preparando para seus filhos uma vida sem fim. E o relógio lembra que os acontecimentos finais se aproximam e a escadaria aponta para a esperança da salvação e da vida eterna na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos ter isso em nossa mente, que o tempo presente é um tempo muito especial, um tempo não comum como tal. É um tempo em que nós aguardamos a manifestação do Filho do Homem pela segunda vez, quando Cristo vier para nos buscar. Por isso que aqui o autor diz que, independentemente de quantos dias ainda nos restam aqui na terra, precisamos fixar os olhos em Jesus, mantendo nele o nosso olhar. Isso nem sempre é fácil em um mundo em que tenta nos distrair a todo instante, mas como Davi, podemos afirmar: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Então, se nós termos em conta ou termos em mente esta ideia de que o tempo em que nós vivemos é curto, nós devemos saber como é que nós devemos viver o hoje. Então, quando nós entramos na lição do domingo, encontramos esse título aí, Vivendo o Hoje. O que é que significa Vivendo o Hoje? Antes de Jesus Cristo ascender para os céus, Ele deixou algumas recomendações aos seus discípulos. Quando nós vamos para o livro de João capítulo 14, versículos 1 a 4, Ele diz as seguintes palavras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Assim, queridos, quando Jesus Cristo foi assunto para os céus, nós percebemos que os apóstolos viveram o hoje, naquela época, como se fosse o último dia, não é, na vida deles. Por exemplo, quando nós vamos para o livro de 1 de Pedro, capítulos 4, versículos 7, aqui encontramos que o apóstolo Pedro demonstrava a convicção do iminente retorno de quem? De Jesus Cristo, nos tempos dele. E também, quando nós vamos para o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7, aqui encontramos o Tiago a encorajar os cristãos a serem pacientes, mas com a certeza de que brevemente Jesus Cristo voltaria. E também aconteceu com o apóstolo Paulo, quando nós vamos para o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1. Então, aqui encontramos discípulos a viverem diligentemente à espera de Jesus na época deles. Eu me pergunto, já passam quantos anos? Mais de 2000 anos. Mas mesmo assim, eles esperavam a Jesus na época deles. Nós também estamos a viver o hoje esperando Jesus Cristo voltar. Nós temos que viver o hoje como se Jesus Cristo voltasse hoje e agora. Precisamos que nós temos que viver sempre preparados. Se nós formos a olhar para aquilo que é a razão da esperança para todo cristão, é viver eternamente. Mas para que nós possamos ter esta vida eterna, nós precisamos aproveitar o dia de hoje. Há algo que nos é muito essencial nós fazermos. Buscamos ter um relacionamento com o nosso Deus hoje, e esse relacionamento é que vai definir se de fato estaremos com o nosso Deus eternamente. Então, o tema Vivendo o Hoje é uma exortação, na verdade, a olharmos para aquilo que é a nossa condição e o nosso relacionamento que nós temos com o nosso Deus hoje. Em que estado se encontra o meu relacionamento com Deus? Esta que deve ser a questão de reflexão para cada um de nós. Por essa razão que, se nós formos a ver, o irmão aqui citou muito bem, quando falou da grande esperança que Jesus Cristo nos dá, de que Ele voltará pela segunda vez, citando aqui João capítulo 14.
Essa é uma promessa que Jesus Cristo nos dá. Isso significa que a volta de Jesus não é uma fábula. A volta de Jesus é algo certo. E se cumprirá também no tempo certo. Mas agora, a pergunta que se faz é esta. Em que tempo nós vivemos? Dentro da escatologia, dentro dos tempos proféticos. Quando nós vamos a Mateus capítulo 24, nós iremos perceber o que Jesus Cristo responde aos seus discípulos após perguntarem quais são os sinais dos tempos. Nós vemos o relato que Jesus Cristo dá. Mas a pergunta que se faz é esta. Qual era o propósito central que fez com que Jesus Cristo respondesse àqueles sinais dos tempos? Nós vamos a ver, o propósito central era para que, ao acontecerem esses eventos, o povo de Deus pudesse se preparar, para que entendesse que a promessa de Cristo está próxima a se cumprir. Então, hoje em dia, nós infelizmente vemos que as pessoas não têm muito gostado quando se fala dos sinais dos tempos. Têm associado isso a um alarmismo. Mas, na verdade, os sinais dos tempos são um meio para preparar o povo de Deus. Por quê? Porque o objetivo central é para que nós possamos ver que aquilo que nosso mestre prometeu está breve de se cumprir. A sua vinda para poder nos conferir esse presente que é a eternidade. Agora, uma das coisas que também precisamos entender, o motivo pelos quais os sinais dos tempos aparecem, encontra-se no livro Eventos Finais, página 13, que diz: assim os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade escaparam à destruição. Assim agora, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Então, fica bem claro que os sinais dos tempos são um meio pelo qual para o povo de Deus se precaver. Então, é importante nós considerarmos esses sinais como algo que nós devemos nos demorar. Se nós acompanharmos os eventos que estão sucedendo no nosso tempo e relacionarmos com aquilo que Cristo disse, encontramos uma concordância, então nós estaremos preparados. Por quê? Porque entenderemos que a volta de Jesus Cristo está cada vez mais breve. Agora, qual é o maior perigo que nós temos ao sermos indiferentes com os sinais dos tempos? Quando nós analisamos aquilo que o autor da lição diz aqui, quando nós lemos num dos períodos que se encontra aqui no segundo parágrafo, diz assim: afinal, por mais longeva que possa ser a vida humana, sempre é breve. Citando o livro de Tiago, capítulo 4, versos 13 e 14, diz: escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, isso acontece muito com aqueles que desprezam os sinais dos tempos. Por quê? Porque enquanto desprezam os sinais dos tempos, obviamente, olharão para a volta de Jesus Cristo como algo mais distante ainda. E desejarão ainda se manter neste mundo. Então, os cuidados da vida absorvem a atenção sobre aquilo que Jesus Cristo de fato prometeu em Mateus 24, de que ele em breve voltaria. Então, é muito importante nós considerarmos que somente o estudo dos sinais dos tempos pode nos fazer entender em que tempo nos encontramos e a necessidade de preparo. Por quê? Porque se nós sermos indiferentes com esses sinais, corremos o risco de não olhar para a vida de Cristo como algo breve. É interessante que quando olhamos para esse aspecto que o irmão Edson já trazia, ao se observar os sinais do fim dos tempos e anunciar esses sinais, as pessoas são considerados alarmistas. Mas isso não é de hoje. Mas Jesus Cristo diz uma coisa muito interessante aqui no livro de Lucas, que eu convido os irmãos para irem para o livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 54. Lucas 12, versículo 54 diz o seguinte: e ele também dizia à multidão: quando vedes subir uma nuvem do oeste, imediatamente dizeis: lá vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, podeis discernir a face da terra e do céu, mas como não discerniste este tempo? Para dizer que quando nós olhamos para esse cenário, Jesus Cristo deixa bem claro que através dos sinais nós podemos identificar o tempo em que nós vivemos, o tempo presente. Então, anunciar os sinais de que o fim se aproxima e você ser considerado um alarmista, louvado seja Deus, porque você está a alarmar as pessoas para que possam se preparar para a vinda de Cristo. Não que a vontade de Deus é que as pessoas sejam consideradas
alarmista, mas os que não querem despertar do sono tendem a acusar aqueles que buscam despertar o povo de alarmista. E é interessante que quando nós lemos o devocional 4 de novembro, refletindo a Cristo, diz que Noé era considerado um fanático, porque além de ser alarmista, os que anunciam esses sinais do fim dos tempos são considerados fanáticos. E eu gostaria de, até a propósito, compartilhar um texto que está aqui neste livro, A Grande Controvérsia, quando nós avançamos para o capítulo 38. O capítulo 38 encontramos que os que anunciam a mensagem do terceiro anjo também estão na lista dos alarmistas. Ela diz o seguinte: até aqui, aqueles que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes vistos como meros alarmistas. E hoje em dia nós sabemos que há essa tendência das pessoas conotar aqueles que estão a anunciar os sinais que indicam a breve volta de Cristo como sendo alarmistas. Mas nós não devemos nos deixar abalar por essas acusações, devemos continuar a cumprir aquilo que é o nosso dever, porque nós fomos colocados como atalaias sobre os muros de Israel e nós temos a responsabilidade de anunciar quando o perigo se aproxima, porque quando nós não fazemos isso, nós nos tornaremos culpados pelo sangue dos inocentes que vão perecer por não ter havido a mensagem de advertência. Irmão Rogério. Bom, eu queria também comentar sobre um assunto que o irmão Edson aqui falou, mas na vertente dos milagres de Jesus que foram provisórios, não é? Era muito mais para percebermos que aqui neste planeta Terra estamos de passagem e vermos diligentemente como se fosse o último dia. Por exemplo, o que aconteceu com Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Nós percebemos que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, mas a posterior Lázaro morreu. E também encontramos a filha do Jairo, não é? Deus ressuscitou a filha do Jairo, mas nós percebemos que a filha do Jairo pode ter morrido de uma outra doença. Então, é muito mais para nós percebermos que, na verdade, aqui na Terra nós estamos de passagem, porque se os milagres de Jesus fossem definitivos, não é? Automaticamente as pessoas vão perceber que aqui na Terra não estão de passagem, mas sim estão a viver eternamente. No livro A Grande Controvérsia, no capítulo 1, que fala sobre um profeta que descia e pregava sobre um evento que ia acontecer, não é? Nós encontramos que à meia-noite aconteceu um milagre em que a porta se abriu. É no momento em que as pessoas deviam sair de onde? Sair de Jerusalém, mas encontramos que as pessoas não estavam apercebidas sobre este evento e houve grande destruição. É importante que nós saibamos que no capítulo 24 encontramos uma narração histórica daquilo que ia acontecer sobre os últimos eventos, porque aqui temos uma dupla aplicação do capítulo 24. Primeiro é a destruição de Jerusalém, pois Jesus Cristo, ele exclama, Jerusalém, não é? Porque sabia que de alguma forma Jerusalém seria destruída e nunca mais seria reconstruída. Isso aconteceu nos anos 70. Então, nós temos que alertar as pessoas que o fim dos tempos estão chegando e Jesus Cristo está às portas e voltando. É importante considerar que quando foi aberta a porta naquela madrugada, à meia-noite, conforme o irmão diz, aqueles que atentaram as palavras de Cristo escaparam e não foram destruídos juntamente com a cidade de Jerusalém. É importante dizer que os sinais dos tempos é uma forma de aviso para o povo de Deus, para que o povo de Deus compreenda que a volta de Jesus Cristo é breve. E não só. Quando nós olhamos para os sinais dos tempos, nós vamos ver que os sinais dos tempos falam sobre os juízos que caem sobre a terra. Quando nós vamos ler o livro Eventos Finais, no outro texto, dá-nos a entender que os juízos, quando caem, e o povo de Deus, em algum momento, é afetado. Isso é um lembrete de que deve-se fazer alguma coisa. O povo deve se santificar e também pregar o evangelho aos outros, avisando que estas coisas todas que estão a acontecer, elas foram prenunciadas. E isso fará com que muitos possam, de fato, se converter. Não só. Para concluir aqui esta ideia, vamos ao livro de Lucas, capítulo 21, nos versos 28, ouvimos o que Jesus Cristo falou sobre a atitude que aqueles que tomaram a atenção sobre os sinais dos tempos devem ter. Lucas capítulo 21, versos 28. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A pergunta que se faz é esta: quais coisas? Então, quando nós estudamos o livro de Lucas capítulo 21, vamos ver que também narra os sinais dos tempos. Então, à medida que o povo vai acompanhando os eventos de acordo com os sinais dos tempos, qual é o apelo que Cristo dá? É que olhemos para cima. A pergunta é, ao olharmos para cima, o que nós veremos? Cristo em seu santuário.
E o que é que nós pediremos a Cristo? O perdão dos nossos pecados, a expiação pelos nossos pecados. Então, aqueles que de fato não tomarem atenção sobre os sinais dos tempos, olharão para onde? Não para cima, mas para onde? Para o mundo. Por isso que quando voltamos ao Lucas, diz, escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e faremos negócios. Por quê? Porque o nosso foco estará nas coisas deste mundo e não voltados para o alto. Então, quem volta-se para o alto, obviamente, olhará para aquilo que são os seus pecados, verá Cristo e a sua santidade, terá necessidade de encontrar um relacionamento com aquele com quem ele estará face a face para toda a eternidade. Quando nós vamos para o livro de Salmos 80, no versículo 3, como mais vagar, aí em casa pode ler todos os versículos. Nós vamos saltar alguns versículos. No versículo 3 diz, faz-nos voltar, ó Deus, e faz brilhar a tua face e seremos salvos. Quando vamos para o versículo 14, diz, retorna-nos, te imploramos, ó Deus dos exércitos. Olha para baixo do céu, contempla e visita esta videira. E a vinha que a tua mão direita plantou e o gado que tu fizeste forte para ti. Ele está queimando pelo fogo, ele está cortado, eles perecem a repressão do teu semblante. Esteja a tua mão sobre o homem da tua mão direita, sobre o filho do homem a quem fizeste forte para ti mesmo. Assim nós não voltaremos de ti, vivifica-nos e nos chamaremos pelo teu nome. Faz-nos voltar novamente ao Senhor Deus dos desertos e faz brilhar a tua face e seremos salvos. Quando nós olhamos para este apelo do Salmo, para a restauração, como é que isso pode se aplicar hoje para a igreja, assim como para a nossa vida pessoal? A restauração que o salmista aqui clama. Bom, aqui primeiro encontramos que o Salmos 80 foi escrito numa época de grande angústia nacional. E é uma oração de restauração do favor de Deus para com este povo. E nós sabemos que Israel, aqui no livro de Salmos 80, é tido como o quê? Como o rebanho de Deus, não é? E Deus é o pastor de Israel. Como é que nós podemos aplicar nos dias de hoje? Nós, hoje em dia, somos chamados de quê? Ovelhas de Deus, e Deus continua sendo o quê? O nosso pastor. E não só, esta oração não só se aplica nos tempos do salmista, se aplica também nos nossos dias de hoje. E também existem algumas aplicações que eu posso aqui dar sobre algumas tribos, não é? Aqui temos a tribo de Benjamim, Efraim e Manassés, não é? Vemos aqui no versículos 2, diz que diante de Efraim, Benjamim e Manassés agita a tua força e vem e salva-nos. Então, por que aqui simplesmente só se dá alusão a essas três tribos, não é? Porque são essas três tribos que marchavam atrás da Arca da Aliança. E também nós temos que perceber que nos versos subsequentes encontramos os querubins, não é? Onde que se encontrava querubins? Se encontravam na Arca da Aliança. E ali na Arca da Aliança, o que resplandecia? O Shekinah, não é? A glória do próprio Deus. Então, é basicamente aqui esta oração, não é? O povo de Deus, que é o povo israelita, estava a dizer para Deus que possa resplandecer o seu rosto, que existisse ali um Shekinah, a glória de Deus. E outro aspecto que gostaria de colocar alusão para terminar é sobre os nossos dias de hoje, não é? Que nós também temos que pedir para que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre nós. A autora, não é, da lição aqui diz as seguintes palavras: quando aceitamos o que Jesus fez por nós, quando sabemos que nossos pecados foram perdoados e que estamos cobertos por sua perfeita justiça, recebida pela fé, então podemos ter a certeza da salvação nele, não é? Qual era o pecado do povo israelita? Não é? Eles pecaram porque não aceitaram a Jesus Cristo como Messias. Qual é o pecado que nós temos nos dias de hoje? É porque nós desobedecemos à lei de Deus. Eu olho para o Salmo 80 como, na verdade, uma oração de restauração, conforme disse o irmão, de um povo que andou longe de Deus pelas circunstâncias da vida, somente vê em Deus o perdão e a solução para a sua condição. É uma forma de mostrar que sempre há uma esperança quando nós abandonamos os caminhos do Senhor. Quando voltamos ao Salmo 80, verso 7, diz:
Faze-nos voltar novamente, ó Deus dos exércitos, e faz brilhar a tua face e nós seremos salvos. Na verdade, é um desejo, de facto, de encontrar em Deus o perdão dos seus pecados. Uma restauração para que novamente possa ter uma relação com Deus. Isso é o mesmo que nós encontramos em Apocalipse, quando vamos ao Apocalipse capítulo 3, quando nós lemos aqui o verso 2, verso 5, que diz: Lembra-te, portanto, de onde caíste e arrepende-te e faze as primeiras obras. Senão, eu virei a ti rapidamente e removerei o candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Na verdade, este é o apelo que Deus nos dá como um povo, para que nós possamos nos arrepender e voltarmos aos marcos antigos, ou seja, de onde nós caímos. Para quê? Para que nos arrependamos das nossas ações. A missão diz no penúltimo parágrafo o seguinte: todos nós precisamos de reavivamento na nossa vida. E isso é uma verdade. A igreja, como um conjunto, precisa de reavivamento, mas também, como indivíduos singulares, precisamos de um reavivamento. E a única forma de nós termos esse reavivamento é reconhecermos que nós temos falhado nos nossos caminhos, voltarmos aos caminhos que nós abandonamos no princípio, aos marcos antigos, para que tenhamos uma restauração naquilo que é o nosso relacionamento para com Deus. Porque Deus tinha um propósito de conduzir o seu povo numa linha reta. Às vezes nós podemos criar o quê? Linhas tortas, à esquerda ou à direita. Aqui em Salmos 80 nós encontramos uma esperança de que é possível termos essa restauração com o nosso Deus. Muito certo. E nós avançamos, encontramos o título Face a Face. Esta lição vai enfatizar que fomos criados para viver em comunhão com o nosso Deus. E nós vimos que o pecado, de uma certa forma, interrompeu esta comunhão. Mas aí veio o plano de redenção para poder restaurar essa comunhão que o homem tinha para com seu Deus. E a questão que eu gostaria de colocar aqui aos irmãos é uma questão um pouco mais pessoal, porque aqui, quando nos traz essa questão de face a face, descreve a maneira como Jesus Cristo voltará. E nós sabemos que ele virá em glória, diferente da sua primeira vinda, que ele veio de forma mais simples, mais humilde, mas a sua segunda vinda ele virá em glória com seus santos anjos. O que mais desperta a sua expectativa ao pensar em ver Jesus Cristo face a face? O que mais desperta em mim para ver Jesus Cristo face a face? Primeiro é sobre... Eu gosto de ver os astros, não é? Gosto de vivenciar os astros, principalmente a nebulosa do Orion, não é? Então, eu gostaria de ter uma viagem de 7 dias com Jesus Cristo para ver esses astros de perto, não é? Porque nós teremos a oportunidade de ver e Jesus Cristo nos mostrar o significado de cada astro. E não só, a Bíblia nos diz que nós teremos a oportunidade também de visitar outros mundos, estando lá nos céus. Será um momento de reencontro entre várias nações, tribos e línguas. Então, a mim me desperta maior interesse em querer ver essas coisas. Agora, indo para a lição face a face, uma das coisas que eu gostaria de ver é Jesus Cristo, não é? Porque eu não pude ver, os discípulos conseguiram ver a Jesus. Encontramos que Moisés, ele viu a Jesus. Encontramos outros patriarcas também que viram a Jesus Cristo. Então, eu também tenho essa expectativa também de ver a Jesus. E também o ápice, não é, da redenção é a união eterna de todos os cristãos. E não só, os cristãos, todos eles encontrarão o seu Senhor, conforme diz aqui o livro de 1 Tessalonicenses, capítulos 4, versículo 17, que nós vamos encontrar o nosso Senhor aonde? Nos ares, e juntos iremos com Ele para todo o universo. E esta natureza que nós temos, corruptível, o que Jesus vai fazer quando Ele voltar? Vai nos transformar para a incorruptibilidade. E não só, esta natureza que nós temos mortal, nós seremos imortais. Então, nós seremos revestidos da glória de Deus. Assim como Adão e Eva estavam antes da queda, nós também poderemos ser revestidos dessa glória. Face a face. Para que nós possamos estar face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter a certeza de que Ele voltará.
E a Bíblia nos declara em várias passagens de que Jesus Cristo voltará. Então a Bíblia ela é um fundamento firme sobre aquilo que é a promessa da segunda volta de Jesus. O Antigo Testamento está recheado de promessas da vinda de Cristo em glória. E o Novo Testamento também repete essa questão de que Jesus Cristo voltará. Então a Bíblia ela é certa de que Jesus Cristo voltará na sua segunda vinda. Agora, a pergunta que se faz é esta: quando Jesus vier, o que ele vem fazer? A quem ele vem buscar? Vem buscar aqueles que são seus, aqueles que creram na sua palavra. A Bíblia chama-os de escolhidos. Né? Aqueles que, na verdade, escolheram estar com Jesus. Aqueles que têm desejo de estar face a face com o seu Redentor, com o seu Criador. É interessante que quando nós voltamos ao livro de Gênesis, vamos ver que Deus não somente criou o ser humano e esteve longe dele, mas ele entretinha comunhão. É o desejo de Deus voltar a ter esta comunhão com o ser humano. O ver Deus face a face, na verdade, é uma forma de nós podermos encontrar a recompensa por termos nos mantido fiéis aonde? Neste mundo. Por essa razão que agora, se nós de fato estabelecermos esse nosso relacionamento para com Deus, se nós vivermos dia a dia nesse encontro com Deus pela fé, se nós estabelecermos esse nosso relacionamento com Deus, nós devemos estar certos de que estaremos com Ele face a face, porque certamente isso irá se cumprir. Quando nós vamos ao livro de Filipenses, capítulo 2, versos 10 e 11, e também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Eu vou ler aqui Filipenses 2, versos 10 e 11. Diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra, e para que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, com esse texto, nós vemos que a segunda vida de Jesus Cristo irá repercutir em todo o universo, em toda a terra. E não somente os justos, assim como os ímpios, todos irão reconhecer que Jesus Cristo, de fato, veio. Então, é uma vinda, é algo real que, de fato, vai acontecer e que para nós deve trazer o quê? Esperança viva de que isso irá se cumprir. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nos mostra que nem a morte será um empecilho para que nós possamos ver a Cristo, porque todos que estão mortos serão ressuscitados ao ouvirem o som da sua trombeta. Então, estamos certos, com base nessa lição, face a face, de que nós estaremos à presença de Cristo e veremos a Ele face a face. Gostaria que pudessem responder uma questão. Como é que a certeza da volta de Jesus, a certeza de estarmos face a face diante de Jesus, influencia as nossas decisões diárias? Claro, porque quando nós vamos para o livro de Provérbios, capítulo 28, lá nos diz algo muito importante, que a desobediência da lei de Deus, não é? Até as nossas orações são abomináveis. É importante que nós saibamos que quando nós não submetermos a Deus, em nenhum momento nós veremos a Deus face a face. Outro aspecto que também gostaria de comentar é sobre o livro de Filipenses 2:10, que o irmão Edson aqui, e 11, que o irmão Edson aqui comentou. Primeiro, queria dar dois casos importantes sobre a submissão no amor, não é? E a submissão por reconhecimento. Todos os salvos serão submissos a Deus por amor. Mas encontramos que os ímpios, eles serão submissos por reconhecimento. Quando nós vamos para o livro A Grande Controvérsia, no capítulo 42, aqui encontramos no segundo parágrafo, diz o seguinte: os olhos de toda aquela vasta multidão se voltam para contemplar a glória do Filho de Deus. Com uma só voz, as hostes dos ímpios exclamam: bendito o que vem em nome do quê? Do Senhor. É aqui onde também todos eles dobrarão o seu joelho. E também, quando nós continuamos na página 641, diz o seguinte: contemplam neles o resultado do trabalho de sua alma e fica satisfeito. Então, com voz que alcança todas as multidões congregadas dos justos e ímpios, declara: eis a aquisição de meu sangue. Por estes sofri, por estes morri, a fim de que pudesse habitar em minha presença pelas eras eternas. Em um cântico de louvor, ascende dos que estão vestidos de branco ao redor do trono. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas de sabedoria,
e força, e honra, e glória, e ações de graça. E para terminar, diz o seguinte: apesar de Satanás ter sido constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a dobrar-se diante da supremacia de Cristo, seu caráter permanece o quê? Inalterado. Em outras palavras, aqui encontramos Satanás a se submeter ou a dobrar joelhos por reconhecimento, não por amor. A questão que foi feita pelo irmão, precisamos entender que a maior razão, a maior alegria, a esperança do cristão é de fato encontrar a salvação. É viver eternamente com o nosso Deus, conforme são as promessas apresentadas aqui na Bíblia. O que nos faz tomar decisões para que nós possamos ter essa certeza de que nós estaremos com o nosso Deus é o fato de nós estarmos vivendo num mundo de pecado. E nós bem sabemos em Romanos capítulo 6, verso 33, diz que o salário do pecado é a morte. E todo aquele que conhece o Evangelho tem o maior desejo de se abster do pecado e viver uma vida de pureza. Então, a única forma de nós podermos viver esta vida de pureza é nós nos submetermos a Deus, segundo aquilo que é a sua vontade, para que possamos viver com Ele eternamente. Agora, face a face com Deus é, na verdade, aquilo que vai preencher aquilo que é o nosso vazio como seres pecadores. Nós estaremos mais preenchidos, mais alegres por estarmos a ver o nosso Deus face a face eternamente. Quando nós vamos ao Testemunhos para a Igreja, volume 8, 267, diz assim: Cristo levou consigo para as cortes celestiais a sua humanidade glorificada. A quantos o recebem, concede Ele a faculdade de tornarem-se filhos de Deus, para que no final Deus os receba como seus, para com Ele viverem através de toda a eternidade. Se durante esta vida forem fiéis a Deus, no final verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E qual é a felicidade do céu, se não a de ver a face de Deus? Que maior júbilo poderá ter o pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar a face de Deus? Não há nada que possa preencher a alegria nossa se não vermos a face do nosso Deus. Mas para que nós possamos ver a face do nosso Deus, o nosso viver de hoje precisa ser íntegro. Nós precisamos andar segundo aquilo que são as exigências que o nosso Deus dá. E precisamos encontrar nele também o perdão dos nossos pecados. Por essa razão que a questão do relacionamento agora, neste presente, poderá definir se de fato nós estaremos com o nosso Deus face a face para preenchermos aquilo que é a nossa maior alegria eterna. Eu, quando vejo esta lição, lendo, por exemplo, o último parágrafo da própria lição, diz que naquele momento, quando soarem as trombetas e todo o outro contemplar Jesus, saberemos que valeu a pena esperar. E isso me leva ao Isaías capítulo 25, no versículo 9, que diz: E isto será dito naquele dia: Vejam, este é nosso Deus. Nós temos esperado por Ele e Ele nos salvará. Este é o Senhor. Nós temos esperado por Ele e nós seremos felizes e regozijaremos na sua salvação. Então, só a ideia de estar diante do meu Criador me faz olhar para a situação de alguém que nasce e cresce sem conhecer seus pais. A alegria que esse indivíduo tem ao saber que tem uma oportunidade, vamos supor, 40 anos depois, ele tem uma oportunidade de estar face a face diante do seu pai biológico ou diante da sua mãe biológica. É uma alegria que nós não temos como descrever. Então, para mim, é a mesma sensação que eu sinto quando tenho a certeza de que um dia estarei diante do meu Criador, que é um pai que eu nunca vi. É um pai que não tem nem sequer uma fotografia dele. Mas naquele dia estarei diante dele e vê-lo-ei como ele é. E é a mesma força, a mesma esperança, a mesma expectativa que Jó descreve quando lemos o capítulo 19 do livro de Jó. Quando ele diz que porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra. E embora depois que meus vermes de pele destruem este corpo, ainda assim, em minha carne eu verei Deus. A quem verei por mim mesmo, e meus olhos contemplarão, e não outros, embora os meus dias estejam consumidos dentro de mim. Então, eu vejo a mesma força que Jó traz, quando ele diz que ele verá o seu Redentor, porque ele tinha certeza de que o seu Redentor vai se levantar no último dia. E ele diz uma coisa muito interessante,
que a certeza de que ele verá a Deus não será através dos olhos de outras pessoas. Ele diz que os meus próprios olhos verão a Deus. Para mim é uma alegria indescritível estar diante do nosso Criador. Porque muitas lutas pelos quais tenho passado, irei encontrar o sentido do porquê Deus permitiu que eu passasse pelas coisas que eu passei. Terei respostas que os homens não podem me dar, somente Deus é que pode me dar. Para mim, será o ápice da minha alegria na vida, estar diante do nosso Senhor face a face. É uma alegria indescritível na minha vida. E avançamos e encontramos a noiva. Quando nós olhamos para o profeta João, nós vimos que ele descreve de uma forma exaustiva sobre este assunto da noiva que ele viu, é uma visão. E nós sabemos que existem muitas lições que nós podemos extrair, sobretudo no que diz respeito à noiva de Cristo. Mas há quem, se calhar, é recém-convertido à Igreja Adventista do Sétimo Dia e não saiba, afinal, o que é isso de noiva. Cristo tem uma noiva, porque pelo que se sabe é que Cristo não casou, não teve filhos quando esteve aqui na Terra. Mas também encontramos claramente na Bíblia que Cristo tem uma noiva. O que nós podemos dizer para poder explicar a esse irmão o que significa noiva ou quem é a noiva? Se realmente Cristo vai contrair matrimônio com uma mulher literal ou não? O que os irmãos têm a dizer sobre esta lição? Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulos 21, versículos 9 a 10, aqui nos diz claramente quem é a noiva. Versículo 9 diz o seguinte: E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Aqui encontramos que este é um evento escatológico, não é? Então, logo, percebemos que a noiva é a grande cidade, a Nova Jerusalém. Quando nós vamos para alguns eventos eclesiológicos, encontramos que a noiva é a igreja. Quando nós vamos para o livro de Efésios, capítulo 5. E algum aspecto aqui que eu gostaria de realçar é sobre alguns eventos que aconteciam quando Jesus Cristo ele esteve aqui na Terra. Por exemplo, Jesus Cristo sempre contava em parábolas. Por exemplo, a parábola da figueira. Ele via a figueira e depois exemplificava isso para os discípulos. Assim também aconteceu na parábola das 10 virgens, porque este livro de Apocalipse, capítulo 25, versículos 9 a 10, também podemos dar alusão com Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Quando nós vamos para este livro Grande Controvérsia, capítulos 24, página 409, aqui nos diz o seguinte: a santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital, é representante do reino, é chamada a noiva, a mulher do Cordeiro. Disse o anjo a João: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito e mostrou-me o quê? A grande cidade, a Nova Jerusalém. E também podemos fazer menção da parábola das 10 virgens. Por exemplo, lá temos o noivo. O noivo é o próprio Jesus Cristo. Nós já sabemos que a esposa é a grande cidade que é Nova Jerusalém. E temos os convidados, não é? Os convidados temos a igreja. A igreja ali temos 2 grandes grupos, não é? As virgens prudentes e as virgens loucas. Dentro da igreja temos o joio e também temos o trigo. Eu acho que é importante o que o irmão Rogério acaba aqui de trazermos sobre as características da noiva, porque de fato é preciso entender essa diferenciação, conforme ele trouxe, escatológica e eclesiológica. Várias vezes Cristo, de fato, usa esse termo quando nós vamos em Efésios capítulo 5, onde ele fala da sua relação para com a igreja, chamando a igreja de sua noiva. E essa noiva deve estar pura. Nós vamos ver que, de fato, a pergunta que se faz é: a noiva está pura agora, neste momento? Não. Nós vamos ver que a noiva estará pura quando ela for o quê? Triunfante. Então significa que este é um processo em que a noiva está sendo o quê? Lavada. E quando nós unirmos isso ao que diz Zacarias, nós vamos perceber que o próprio Cristo aqui faz este processo de lavagem e limpeza da noiva para que a noiva possa estar perto do seu noivo. Esse é o termo eclesiológico.
Porém, em termos escatológicos, quando nós olhamos mais para a questão da escatologia, no livro do Apocalipse, a esposa já não é mais referente à igreja, mas refere-se à cidade santa. Nós podemos ler aqui a grande controvérsia na página 409, quando nós continuamos mais abaixo, diz: de modo muito claro, portanto, a noiva representa a santa cidade, e as virgens que saem para se encontrarem com o noivo são um símbolo da igreja. Está escrito no Apocalipse que o povo de Deus é convidado para o banquete das bodas. Se nós formos a ver, isso está em Apocalipse capítulo 19, versos 9. O convite que se faz à igreja para que possa participar das bodas. Encontramos o seguinte nos versos 7 e 9. 7 diz: alegremos-nos e regozijemo-nos e demos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. 9. E ele disse-me, escreve: abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, quem são aqueles que são convidados? São os que fazem parte da igreja. É a igreja de convidados. Então, nós podemos encontrar isso tanto na parábola de Mateus capítulo 22, assim como na parábola de Mateus capítulo 25. Na parábola de Mateus capítulo 22, é-nos dito que aqueles que vão participar das bodas são o quê? Convidados. E na parábola de Mateus capítulo 25, encontramos como as virgens que são chamadas. Veja só que o noivo vem ver as virgens antes mesmo de chamá-las para entrarem às bodas. O que isso significa? A obra de expiação, para ver se de fato o seu caráter está puro ou não. E lá, em Mateus 25, são levadas aquelas que tinham preparado o azeite, símbolo do Espírito Santo. E nós sabemos que Efésios 4:30 fala-nos que receberemos o selo do Espírito Santo. Quando vamos ao Mateus capítulo 22, vamos ver que também lá faz uma vistoria, uma investigação. E encontra-se um homem que não tinha as vestes nupciais. O que se faz com ele? Lança-se para fora. Também símbolo do quê? Do juízo investigativo. As roupas representam o quê? A justiça de Cristo. A justiça de Cristo representa o seu caráter. Então, aqueles que não tiverem impresso o Espírito Santo, que é o meio pelo qual, para que nós possamos refletir o caráter de Deus, não poderão participar deste casamento. E este casamento é representado quando o povo de Deus é levado num período de 7 dias de viagem para os céus, onde nós estaremos naquela mesa grandiosa de quilômetros a cear junto com o noivo e a noiva. Que possamos ansiar estar lá e fazer parte desses convidados que poderão participar dessas bodas do Cordeiro. Porque será algo que nós não podemos descrever com a nossa mente finita. Neste momento em que nós nos encontramos, neste mundo do pecado. Mas essa lição nos mostra que Deus preparou coisas especiais, coisas maravilhosas que nós nunca imaginamos nem podemos conseguir descrever com a nossa imaginação. Então, nós se conseguimos ter uma ideia de um paraíso, a Bíblia nos apresenta que as coisas que Deus preparou para os homens são coisas que eles nunca imaginaram. Então significa que ultrapassa aquilo que é a nossa imaginação sobre o paraíso, aquilo que Deus preparou para nós. Porque só com a nossa mente finita nós conseguimos imaginar umas coisas que são perfeitas na nossa visão. Imaginemos aquilo que Deus preparou, que é um ser infinito, que é um ser que tem a sua natureza perfeita, a sua essência perfeita, tudo que ele pensa, tudo que ele faz é muito bom e é perfeito. Então significa que nós devemos nos preparar para podermos nos apresentar sem manchas, nos apresentando com as vestes nupciais, que representam aquilo que é o caráter de Cristo. Só aquele que representar o caráter de Cristo é que fará parte da mesa neste grande dia. Então, se tu desejas fazer parte, simplesmente busque refletir o caráter de Cristo no seu dia a dia, para que Deus possa te habilitar a estar lá. E seguimos, porque estando lá, nós seremos aqueles que vão seguir o Cordeiro. E é interessante que quando lemos o capítulo 14 do Apocalipse, nos apresentando os 144 mil, faz uma descrição deste grupo como aqueles que seguem o Cordeiro por onde ele quer que ele vá. Gostaria de ouvir dos irmãos que lições podemos extrair desta lição seguindo o Cordeiro. O que é que isso significa nos dias atuais, seguir o Cordeiro? De que forma nós podemos seguir o Cordeiro? Não é? Seguir o Cordeiro é obedecer a Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Cordeiro significa Jesus. Quando vamos para o livro de João, capítulo 1, versículos 29, João disse algumas palavras importantes lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
pecado do mundo. E encontramos também em outros versículos Jesus, o próprio João a dizer o seguinte: para mim é importante que ele cresça e eu diminua. Mostrou a esses discípulos a quem eles deviam seguir, que é o próprio Cordeiro. Então, nós também temos que seguir o Cordeiro para onde quer que vá. Em alguns versículos aqui no livro de Isaías, capítulos 28 e Apocalipse 7, encontramos algo importante sobre a morte. Nós sabemos que quem tem a chave da morte é o próprio Cordeiro. Também encontramos que Deus removerá o quê? Toda a vergonha. Porque hoje em dia nós encontramos os cristãos a serem o quê? A serem zombados. Desde que eu nasci, se fala sobre a volta de Jesus. Então, Jesus Cristo, ele removerá toda esta vergonha, não é? Todo este opróbrio que estão a criar, tanto para a igreja, assim como para a família. E outro aspecto aqui é sobre o consolo, não é? Na grande tribulação, porque nós sabemos que passaremos por uma grande tribulação. Então, imagine um momento de pranto, não é? De dor, e Jesus Cristo, ele aparece sobre as nuvens dos céus, e ele vai conseguir enxugar todas essas lágrimas. Ao invés de nós estarmos chorando de tristeza, estaremos chorando de alegria por ver o nosso Cordeiro vir com as nuvens. Existe algo interessante, conforme já mencionava lá atrás, sobre a questão de quebra deste relacionamento que o homem tinha para com Deus, no sentido mais físico. Se nós formos a ver, no início da criação, o homem entretinha comunhão com Deus fisicamente. O homem poderia ver a Jesus Cristo face a face, mas por causa do pecado, esse relacionamento foi quebrado. Mas Deus volta a restaurar esse relacionamento para que nós possamos voltar a vê-lo face a face. Agora, o tema seguindo o Cordeiro significa que nós estaremos juntos com Cristo eternamente. Onde quer que Cristo estiver, também nós estaremos. Isso está muito patente quando vamos a João capítulo 14, porque ele diz lá que aonde eu estiver, vocês também estarão. Então, essa é a certeza que Cristo nos dá. Agora, seguindo o Cordeiro, nós precisamos entender que nós não vamos começar a seguir a Jesus quando estivermos na eternidade. Nós precisamos seguir a Jesus estando agora neste mundo onde nós nos encontramos, por meio da relação que nos é dada através da fé. Então, nós precisamos seguir a Jesus Cristo por meio da fé. Vamos aqui entender na prática o que significa seguir a Jesus com base no Review and Herald, 12 de 4, 1898. O Senhor tem um povo na terra que segue o Cordeiro, onde quer que ele vá. Ele tem seus milhares que não se ajoelharão diante de Baal. Tais estarão em pé com ele no Monte Sião. Mas eles devem permanecer nesta terra, cingidos com toda a armadura, prontos para empreender a obra de salvar aqueles que estão prestes a perecer. Os anjos celestes direcionam nessa busca e todos os que creem na verdade presente são solicitados a serem ativos espiritualmente para que possam se unir aos anjos nessa obra. Então, uma das formas de nós seguirmos a Jesus Cristo nessa vida presente é participarmos com Deus naquilo que é a obra de salvar os outros. Porque seguir a Cristo não basta apenas dizer que eu creio em Jesus, mas também devemos demonstrar isso através da nossa aceitação ao convite para participarmos da sua grande comissão. Então, seguir a Jesus Cristo significa também participar desta obra de pregar o Evangelho. O segundo aspecto deve haver também disposição da nossa parte em guardar os seus mandamentos. Quando nós continuamos, diz assim: nós não necessitamos de esperar até sermos trasladados para seguir a Cristo. O povo de Deus deve fazer isso aqui mesmo. Somente podemos seguir o Cordeiro de Deus nas cortes celestiais se o seguirmos aqui. O fato de segui-lo no céu depende de guardarmos os seus mandamentos agora. Então fica bem claro que a obediência também é uma forma de demonstrarmos que nós seguimos a Jesus. Afinal de contas, o próprio Cristo disse: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então a forma como nós demonstraremos que nós somos de Cristo e estamos com Cristo é através da obediência aos seus mandamentos. Então nós assim estaremos a seguir a Jesus. E por fim, imitar os seus passos. À medida que nós imitamos os passos de Cristo, seguimos o seu exemplo, conforme ele esteve aqui na Terra durante os 33 anos, porque é preciso entender que a vinda de Cristo aqui na Terra era uma forma de nos mostrar aquilo que nós também podemos ser nele, através do seu exemplo. Nós continuamos, o texto diz: devemos escolher seguir a Cristo, devemos seguir seu exemplo na vida cotidiana.
assim como um rebanho segue com confiança seu pastor. Devemos segui-lo mesmo sofrendo por amor a ele e dizendo a cada passo: ainda que ele me mate, contudo eu confiarei nele. Jó 13:15. A maneira como ele viveu deve ser o modelo de nossa vida, e procurando ser como ele e trazendo nossa vontade em conformidade com a dele, nós o revelaremos. Então, à medida que nós seguimos o exemplo de Cristo, durante os primeiros 30 anos, era alguém dedicado aos trabalhos seculares, era alguém que fazia de tudo para também favorecer os necessitados. Após os 30 anos, quando iniciou seu ministério, dedicou-se completamente à obra. E ele não via mais nada senão levar a mensagem de salvação aos outros. Então, nós precisamos entender o que significa seguir a Jesus agora, para que possamos estar com ele, viver com ele e segui-lo eternamente. É interessante que quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 19, nos conta aqui a história do jovem rico que aproximou a Jesus Cristo e fez a pergunta que nós devemos fazer todos os dias: bom mestre, o que posso fazer para ser salvo? Todo mundo deseja ser salvo, ou seja, o que posso fazer para ter a vida eterna? Só terá a vida eterna aquele que for salvo. Então, essa é a pergunta mais importante que um cristão pode se fazer no seu dia a dia, diante do seu Deus: o que posso fazer para ter a vida eterna? E o Cristo, que é o nosso Senhor, mostrou ao jovem os passos que ele devia seguir para que pudesse obter a vida eterna, que consiste justamente naquilo que o irmão Edson já trazia aqui, a questão de guardar os mandamentos. Mas Jesus Cristo, o que eu gosto quando analiso o método que ele usava para ensinar as pessoas, ele não corria para dizer que a pessoa está errada. Porque Jesus Cristo conseguia ver que o homem, por mais que assumisse que guardava os mandamentos, não guardava os mandamentos na sua essência. Mas ele quis pegar como um pai que pega uma criancinha e vai lhe mostrando os passos que ele deve dar para poder ficar iluminado com essa mensagem. Então, Cristo disse que o jovem devia guardar os mandamentos. Ele respondeu que eu, desde a minha meninice, tenho observado os teus mandamentos. Mas ele diz: vai e venda tudo, distribua entre os pobres, e depois venha e segue-me. Nós vimos que o jovem, quando ouviu isso aí, ele desistiu. Mas por que eu afirmo que ele não guardava os mandamentos? Jesus Cristo dividiu a lei de Deus em duas partes, que se resume no seu amor. Primeiro, o amor para com Deus, e segundo, o amor para com o próximo. Devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração. E devemos amar ao próximo assim como amamos a nós mesmos. Aquele jovem, ao recusar vender tudo que ele tinha para dar ao próximo que passava por necessidades, ele não cumpria o mandamento sobre amar ao próximo como amar a si mesmo. Então nós encontramos aqui o significado de seguir a Cristo. Ele resume em dizer: toma a tua cruz e segue-me. Então a maior lição que eu entendo em seguir a Cristo é renunciar a mim mesmo. Renunciar a mim mesmo, renunciar às minhas vontades e permitir que a vontade de Cristo seja ela a se cumprir na minha vida. Então, seguir a Cristo, queridos irmãos, não é uma coisa só de imaginar e dizer que é tão fácil assim. Mas não é impossível. Digo que não é fácil porque nós somos tão agarrados, nos apegamos muito ao eu, que até muitas das vezes, quando nos deparamos com a questão de termos que colocar a Deus em primeiro lugar, ainda nos demoramos a balançar se vale a pena ou não vale a pena. Mas o indivíduo que realmente conhece a seu Deus, não há questões de balançar. Deus em primeiro lugar em todas as situações. Então, por causa dessa natureza nossa pecaminosa, nós temos uma luta entre o eu, entre o carnal e o espiritual. E que muitas das vezes o carnal consegue subsair-se, porque nós cedemos muito às coisas da carne. Por isso que seguir a Cristo requer renunciarmos o eu, nos esvaziarmos e aprendermos dele, que é humilde, e permitir que ele nos use como instrumento nas suas mãos. Então, esta é uma lição muito importante e muito interessante, na medida em que precisamos seguir o Cordeiro, e hoje o chamado para seguirmos o Cordeiro é seguirmos o Cordeiro onde ele está, e nós sabemos que o Cordeiro hoje se encontra no lugar santíssimo. Então, pela fé, nós também devemos entrar no lugar santíssimo. Por isso que pela fé,
todos nós somos convidados a entrar no lugar santíssimo e permanecermos com Cristo lá. O que significa que a nossa forma de ser e estar deve testificar que nós seguimos a Cristo. O que nós comemos deve mostrar que nós seguimos a Cristo no lugar santíssimo. O que nós vestimos, as nossas conversas, ou seja, tudo que faz parte do nosso dia a dia, ao se observar essas coisas, deve-se ver claramente que nós somos seguidores de Cristo. E porque somos seguidores de Cristo, nós vivemos em conformidade com a sua vontade. E por estarmos com Ele no lugar santíssimo, Ele ao sair do lugar santíssimo, nós iremos nos aperceber que Cristo saiu do lugar santíssimo. Por isso que a sua volta não será como ladrão, porque nós somos vigiantes e porque nós andamos com o Cordeiro, seguimos o Cordeiro onde Ele está. Há um chamado que o Cordeiro faz para cada um de nós, que Ele diz que venha. O que nós podemos dizer sobre esta lição? Que lições extraímos sobre a lição da quinta-feira com o tema Venha? No livro de Mateus, capítulos 11, 28, Jesus Cristo disse as seguintes palavras: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Em outras palavras, eu vos darei descanso. Então, Jesus está nos dizer para nós virmos até aí. Aí nós teremos o quê? O descanso. Quando nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 3, aqui encontramos um convite de Jesus para a salvação. E essa salvação é gratuita, não é? E aqui, Deus também atua como comerciante e oferece os melhores produtos. Por exemplo, aqui temos o pão, temos a água, temos o vinho e temos o leite. Qual é a simbologia desses itens que nós temos? Por exemplo, o pão, nós encontramos Jesus Cristo a dizer que ele é o pão da vida, é um alimento espiritual. O pão da vida representa a palavra de Deus, representa a própria Bíblia, que nós temos que estudar, examinar as Sagradas Escrituras. E a água é símbolo da purificação, e não só. Purificação do quê? Dos pecados, não é? E também a água simboliza o Espírito Santo. Isso encontramos no livro de João, capítulo 4, versículos 14. E o vinho, sabemos que o vinho representa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Isso encontramos no livro de Mateus 26, 27 a 28. E por fim temos o leite. O leite simboliza também a palavra de Deus. Isso encontramos no livro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 2. E também o alívio, o descanso. Quando se fala de descanso, aqui simplesmente não é nós ficarmos ociosos, como muitos costumam fazer, mas sim é o que? É termos paz interior e também falar sobre a palavra de Deus. Temos aqui a libertação e também temos a culpa que nós temos do pecado e quem pode nos restaurar é o próprio Deus. E por fim, a iniciativa divina para o quê? Para nos salvar. Assim como Deus teve que chamar Adão e Eva para eles reconhecer que estavam em pecado, Deus também nos chama diariamente para que nós reconheçamos a nossa condição pecaminosa. Eu vejo, na verdade, esse termo venha como um convite da parte de Deus. Venha. Esse é o desejo que Deus tem manifestado ao longo desses últimos 6.000 anos. De que nós possamos, de fato, ir a Ele. Esse plano, o plano de salvação, que é o plano de resgate da humanidade, todos os dias diz venha a cada um de nós. Então Deus hoje também diz venha, para que nós possamos gozar das coisas que nós acabamos aqui de aprender. Estar na presença de Cristo, vendo face a face, encontrarmos dentro da cidade santa, que é a maior herança que o povo de Deus irá ter. E veja só algo muito interessante que nós podemos encontrar, é que nós no céu estaremos num período de 1000 anos. E esses 1000 anos tipificam a eternidade. Quando nós voltarmos à imagem que nós temos, por exemplo, na lição de sábado, nós vamos ver que essa lição não tem ponteiros. O que significa que o tempo que nós vamos viver é um tempo infinito, não se conta. Então, os 1000 anos representam isso. Ao passar os 1000 anos, nunca mais poderemos contar o tempo. Veja só o que é interessante. O próprio Adão e os seus filhos não viveram esse período de 1000 anos. Por quê? Porque ainda não haviam gozado do quê? Da glorificação. Então, nós temos a certeza de que a glorificação nos alcançará. Nós viveremos esses 1000 anos como uma prova de que, de fato, a eternidade estará sobre nós. E quando terminar os 1000 anos, desceremos para viver a eternidade aqui na Terra, que é a herança que Deus nos concederá para todo sempre. Os convites de Mateus 11 e Isaías 55. Vamos ver nós que em Mateus capítulo 11, Jesus Cristo faz um convite para que nós possamos encontrar nele o descanso. A pergunta que se faz: o que é que nos cansa? O pecado nos cansa. A dor de perdermos nossos entes queridos nos cansa.
E a promessa da volta de Jesus Cristo também traz consigo a vitória sobre a morte. Porque o próprio Jesus disse em João capítulo 11, verso 25, que eu sou a ressurreição e a vida. Então nós temos a certeza de que mesmo que a gente venha a morrer durante esta digressão, durante essa correria nessa vida de pecado, a morte será vencida, porque quando Jesus Cristo voltar, nos dará a vitória sobre a morte. Em Isaías capítulo 55, nós encontramos de fato que o convite é para que nós possamos, conforme o irmão já trazia aqui, água, comida. Isso nos dá a entender de fato que nós somos necessitados. Estamos com sede da salvação, estamos famintos da salvação. Mas em Cristo nós encontramos essa salvação sem usar o dinheiro, pela graça que Deus nos dá através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, isto é um convite de amor que Deus faz a cada um de nós. Muito bom. Nós encerramos por aqui a lição deste trimestre e queremos agradecer desde já a presença de todos os irmãos e dizer que devemos mentalizar que a vida presente é passageira e por ser passageira nós devemos viver constantemente em preparação para a eternidade, que possamos desenvolver uma relação profunda com o nosso Deus, para que possamos estar preparados diante desses eventos que vão acontecendo ao nosso redor. E uma forma de nos preparar é estudar a palavra de Deus, é orar e é testemunhar sobre esse nosso Deus. E para tal, nós fazemos um convite a esse querido irmão que nos acompanha, para que venha no IAG adquirir esse material que vai te ajudar nessa jornada de estudar sobre a palavra de Deus. Conforme vê, é inédito, nós temos aqui os manuscritos em português. Não só temos a grande controvérsia, e temos a Bíblia Legado, que é uma Bíblia super rica em conteúdo. A Bíblia Legado é a versão King James em português. Venha adquirir aqui conosco no IAG. Que Deus possa abençoar a cada um de vós que nos acompanham e nós contamos com a vossa presença na próxima lição, onde nós estaremos aqui juntos para estudarmos a primeira lição. Em nome de Jesus, amém. IAG, juntos avançaremos.